Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar um processo de refatoração cujo objetivo é diminuir a complexidade de uma classe que eu tenho aqui. Quem vai me guiar nessa redução de complexidade é o CDD, que é uma teoria para controle de complexidade baseado na teoria da carga cognitiva. Então eu vou te mostrar aqui como é que a gente pode aplicar essa teoria. E cada vez que eu identificar um ponto onde eu tenho que fazer uma alteração, eu vou utilizar a técnica de orientação a objeto para tentar reduzir essa complexidade calculada. Antes de entrar nos detalhes, deixa eu só me apresentar aqui. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Anish e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal e também pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente. Primeira coisa, eu falei sobre controlar a complexidade utilizando uma teoria chamada CDD. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para um outro vídeo nosso, onde eu explico tudo no detalhe. A ideia aqui não é passar por tudo do CDD, é simplesmente assumir que essa teoria existe, que ela é aplicável na prática e utilizá-la aqui. Aqui, eu tenho aqui essa classe que chama Order Service Impl, que é de um projeto que chama Train Ticket. É um projeto que está disponível no GitHub, que ele já foi utilizado por alguns estudos acadêmicos, então é um projeto baseado na arquitetura de microserviços, então é legal para você estudar, treinar, tem código que na minha opinião se aproxima muito do dia a dia, então fica aí a sugestão para você explorar também, obviamente que o link também está aqui disponível para você. Então aqui tem essa classe, e essa classe Order Service Impl tem diversos métodos. Entre esses métodos tem um que chama Query Orders. Ele recebe aqui 3 parâmetros e aqui dentro ele faz diversas lógicas, Então ele tem esse if, tem esse for, tem esse ifzinho aqui, meio Hadoukenzinho, aquele Hadouken, o if que fica assim, tal, no golpe lá do Street Fighter, tem vários ifs desse. No final tem um outro if aqui, tem um else aqui embaixo, então enfim. Onde é que entra o CDD? Imagina que você vai contabilizar a complexidade dessa classe. Quais são os itens que você vai levar em consideração para contabilizar a complexidade dessa classe? Você vai olhar só para a complexidade ciclomática, você vai olhar para acoplamento, você vai olhar para a declaração de variáveis locais, você vai olhar para número de atributos, número de métodos, algum tipo de proporcionalidade em relação ao número de linhas que tem, a cada 30 linhas de um arquivo, eu conto um ponto de complexidade. Enfim, você pode estabelecer, utilizar a métrica que você quiser. Você pode utilizar métricas que já são amplamente conhecidas, métrica que você quer inventar dentro do seu contexto, e o CDD ele suporta tudo isso. A ideia é que você defina uma maneira de contabilizar a complexidade e em função dessa maneira agora você estabeleça um limite para essa complexidade. Tão simples quanto isso. Então aqui, traz só um desenhozinho para tentar dar um pouco de ideia. Então imagina que você vai estabelecer itens que, na sua opinião, ou da opinião da sua equipe, você pode trabalhar, obviamente, o melhor, conseguir trabalhar em equipe, mas não necessariamente. Imagina que você quer testar essa ideia numa tarefa que você vai pegar e depois mostrar um pouco de resultado para as pessoas que você trabalha, por exemplo. Então imagina que aqui, qual que é a coisa? Eu vim aqui e coloquei aqui 3 itens que adicionam, que eu considero que podem adicionar complexidade. Então, cada condicional que eu encontrar no código, eu contabilizo um ponto. Cada bloco de código que eu encontrar, no sentido de try, catch, for, else e tal, contabiliza um ponto. Aí o if também não é um bloco de código, aí eu já estou contabilizando as condicionais. De novo, não tem certo e errado, tá bom? Você pode discordar do que eu estou propondo aqui e fazer do seu jeito, não tem zero galho. O que a gente vai trabalhar aqui vai funcionar do mesmo jeito. E eu quero também considerar, que acoplamento aqui, acoplamento com classes do projeto, com classes, enfim, interfaces, classes abstratas, ou seja, abstrações do projeto, vai contar um ponto. Estabelecer a maneira de contar a complexidade. Quantos itens pode ter? Ou pode ter quantos itens você quiser. Eu geralmente gosto de 3, eu acho que 3 dá para balancear bem aí, Itens que de alguma maneira cobrem perspectiva da equipe. Então imagina que você vai contabilizar e, deu 30, 40, 50 pontos. É complexo ou não é complexo? Uma coisa é a complexidade, que você contabilizou. Outra coisa é como isso vai ser julgado, se é complexo demais ou se está dentro de algum tipo de limite. E geralmente a gente fala de complexo demais ou menos ou mais simples e tal, a gente está falando de legibilidade, o quão fácil é entender aquele código. Então a ideia do CDD, assim como várias outras práticas aí da vida, é você ter esse parzinho onde você mede complexidade e estabelece um limite. Basicamente, qual que é o limite? A gente vai trabalhar aqui, por exemplo, com limite de 14 pontos. Em geral, sugere-se que para que o limite seja de alguma maneira restritivo, para que a pessoa consiga pensar bem sobre, caramba, eu tenho que deixar um código aqui, que facilite o consumo dessa informação pela próxima pessoa. Quanto maior o limite, mais elementos vão existir dentro de uma classe, por exemplo, e esses elementos vão ter que ser entendidos pela próxima pessoa. E aqui tem o algoritmozinho. A complexidade contabilizada é maior do que o limite? Se é maior do que o limite aqui, é maior, eu vou aplicar uma refatoração. E aí, eu volto para cá. Continua maior, refatora de novo. E eu fico nesse loop. A complexidade agora é menor ou igual ao limite aqui,
Então imagina que é menor ou igual, né? Ou seja, ela não é maior do que o limite. Se não é maior, eu posso avançar aqui no meu review de código. Basicamente, né, a utilização do CDD te dá um passo a mais que eventualmente pode ser automatizado dentro do seu fluxo de revisão. Por exemplo, quando alguém abre um PR, você vai verificar dentro daquele microserviço, por exemplo, ou de qualquer tipo de contexto que você atue, se a cobertura de teste está sendo respeitada. Agora você pode também analisar se os limites de complexidade por classe estão sendo respeitados. Tudo isso daqui é aspecto técnico. Obviamente que se você no seu processo de review vai verificar se a funcionalidade foi implementada de maneira correta, se foi cumprida integralmente e quaisquer outros aspectos que você considere que são interessantes aí. Então, basicamente, a brincadeira é essa daqui. Então, o jogo é, basicamente, né, eu vou pegar essa classe, eu vou contabilizar, se ela passar do limite, vamos supor que o limite aqui seja 14, a gente tem que aplicar uma refatoração, basicamente isso. Então aqui eu vou te mostrar, eu já tô com esse código importado aqui, então a gente vai trabalhar, né, obviamente aqui na IDE, mas antes, deixa eu só te mostrar aqui, né, tudo contabilizadinho, certinho. Então eu só fui para uma versão de commit que já está contabilizado, para não precisar fazer todo esse processo com você, mas esse método aqui, ó, query orders, deu 20 pontos. E aqui eu fui deixando uma marcaçãozinha para cada um dos itens da minha métrica, que é a complexidade, acoplamento com order info, acoplamento order aqui, as três condicionais que eu tenho aqui, né? Então eu tenho esse if, eu verifico aqui, né? Um ou outra coisa. Aí eu vou ter o forzinho aqui, eu tenho aqui, né? Mais essa condicional, mais esse bloco do else, esse outro bloco do else, e por aí vai. Eu gosto sempre de reforçar que não é que esse é o jeito correto, esse é um jeito que eu defini para esse vídeo que a gente está construindo aqui, beleza? Você poderia considerar quaisquer outras coisas, tava de boa. Então, uma vez que a gente agora definiu isso daqui, o que eu preciso aqui tem 20 pontos, né? Então, esse aqui é o método query orders. A classe como um todo tá com 84 pontos. Imagina que a gente quisesse chegar para 14. Então, eventualmente, a gente teria que trabalhar em mais métodos do que só isso que eu vou trabalhar, né, aqui com você. Mas aqui eu entendo que tem boas oportunidades da gente reduzir. Então, a partir de agora, de novo, métricas moldam comportamentos. Então, essa é a melhor métrica para sua equipe. Você vai ter que ver quais comportamentos a métrica que a métrica que a sua equipe estabeleceu está gerando nas pessoas. Porque tudo que a gente faz aqui, né, quando a gente está pensando em qualidade de código, você quer produzir um código que seja mais fácil de ser evoluído, porque você sabe que o software dentro da sua empresa é cidadão de primeiro nível, vai continuar sendo mexido, né, enfim, né, novas features vão entrar, bugs vão ser corrigidos, pessoas vão rotacionar e outras pessoas vão ter que continuar trabalhando naquilo, e você quer de alguma maneira, né, manter algum tipo de sanidade aí dentro, né, você quer retardar o processo de envelhecimento do software e por aí vai. Então, que tipo de comportamento que vai acontecer? Pô, aqui nesse código a gente tem algumas oportunidades. Vai ter gente que vai olhar, né, oportunidades bem focadas no algoritmo. Aqui eu tenho esse if e eu tenho esse else aqui embaixo, né, que eu retorno isso daqui. Então eu já poderia fazer aqui, né, um early return, eu poderia fazer algo assim, if not, e aí eu negaria nesse primeiro if e já tiraria o else ali de baixo. Então você reduziria um ponto aí. Vai ter outro tipo de observação que vai ver aqui, ó, essas três variáveis, e eu poderia ver, né, caramba, eu tenho aqui esse fluxo aqui com esses ifs e esse else aqui. Eu poderia reduzir tudo isso, talvez para uma linhazinha só, né, fazendo checo se tá enable state query e verifico junto se um tá diferente do outro. É a combinação que eu preciso, eu não preciso de mais nada. Além disso, já tiraria, né, reduziria de 4 para 2. Então você pode ir olhando, obviamente, pelo algoritmo que existe aqui, e você vai melhorando esse algoritmo, e essa melhora pode ir reduzindo os seus pontos de complexidade. Um jeito que eu gosto de olhar, né, antes até de olhar para o algoritmo, é olhar para a utilização da orientação a objeto de coisas básicas da orientação a objeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a mesma referência sendo usada em sequência, chamando 3 métodos diferentes que simplesmente retornam o estado interno dessa referência aqui, né, que no caso é uma order info. Então, a primeira coisa que eu penso é que aqui, ao invés de ter isso, desse jeito, eu poderia ter algo assim, QI.check if these orders fit the requirement. Então, is fit the requirement. Vamos supor que esse fosse o nome aqui. Então eu poderia criar, né, esse método aqui. Aqui eu poderia, né, trocar para usar o this aqui nesse código, por exemplo. E agora aqui, ó, antes eu tinha 3 pontos. Então aqui eu tinha antes 3 pontos e agora fui para 1, reduzi 2. Fiz uma primeira troca. Por que eu gosto de olhar para esse tipo de coisa? Aqui eu apliquei a ideia, né, do encapsulamento pensando muito em coesão. Eu quero que as operações sobre um determinado objeto
vivam dentro da classe, né, daquele objeto ali, juntando comportamento com estado. Eu gosto muito de pensar em coesão, porque você poder fazer isso, né, você poder juntar comportamento aqui, né, ter um método que opera sobre o estado interno, talvez você nem precisasse desses 3 métodos agora, né, só para deixar claro. Você poder fazer isso é uma coisa que é padrão de qualquer linguagem orientada a objeto. Não custa nada para você, não vai custar criar mais uma classe, não vai custar nada. Vai só custar você distribuir os comportamentos e deixá-los nos lugares, né, que talvez que pela linguagem orientada a objeto parecem mais adequados. O que é que você ganha com isso? E agora eu consigo testar, por exemplo, isoladamente o método isFitTheRequirement. Consigo isolar, tranquilo. Eu não preciso instanciar um order service impli para testar se eu fit the requirement. Então, coesão te dá testabilidade, por exemplo. Uma outra coisa, quando você concentra o comportamento em cima de um estado dentro daquela classe, é mais fácil você reaproveitar. Poxa, mas eu não quero reaproveitar. Eu entendo que você não quer. Eu entendo. Mas você não está tendo nenhum custo adicional para isso. Então, você ganha testabilidade e, eventualmente, você pode ganhar reaproveitamento. E aqui a gente diminuiu. Aí, agora aqui, a gente pode juntar com o lance do algoritmo. Então, basicamente, eu posso fazer assim. If not, que por sinal, né, esse not aqui ficou, inclusive, um pouco mais de boa, né? Se não fit the requirement, que ia ser melhor do que negar os 3 os ous lá. Se não fit the requirement, eu posso vir aqui e pegar esse código e trazer aqui para cima. E aí, agora, eu não preciso mais desse daqui. Ops. E não preciso mais, né, desse daqui. Então, tirei certo? Tirei errado? Não sei se eu tirei errado. Aqui. Tá aqui dizendo que tem algum if que eu deixei solto, é isso? Deve ter, né? Esse daqui, esse else aqui, esse if aqui, esse else tá aqui. Vamos ver aqui rapidinho, né? Bom, tem alguma coisinha que... Será que eu tenho que... Faltou, foi... Era isso, né? Tava com uma chave a mais. Então, agora aqui, eu já diminuí. Antes aqui, ó, eu tinha 2 e agora tô com 1. Uma outra coisa que a gente pode, pensando aqui, né? Outra coisa que daria para fazer agora, meio com o mesmo tipo de approach, era esse daqui. Eu tenho essa referência sendo utilizada aqui e aqui. E em função do estado interno da order info, eu altero o valor dessa variável. Então, basicamente, aqui o que eu quero verificar é check order state requirement. Eu poderia ter algo assim, né? Aqui. QI check order state requirement. Para verificar o order state, eu preciso de uma order. Então, eu passo como argumento a temp order aqui. Esse código aqui está me reduzindo de 4. Está me reduzindo de 4 para 1. Eu poderia pegar agora aqui esse código inteiro. Aqui eu poderia pegar esse código inteiro, tirar daqui, criar aqui este método e colocar aqui. Aqui seria this, aqui eu vou chamar de order, então aqui seria esse daqui, aqui seria this, aqui eu posso criar, né, a variável, posso deixar do mesmo jeitinho que estava lá, não vou mexer ainda nisso, criei aqui a variável, então meu else aqui, return state pass flag. Então, aqui obviamente, percebe, né? Utilizei de novo, recurso básico da orientação a objeto. Deixei o comportamento mais próximo do estado. A única decisão que eu tive que tomar, e meio automática, foi: esse método fica na order info ou fica na order? Aqui você pode se guiar, uma maneira fácil de se guiar, na minha opinião, é pelo lance das camadas. Então, basicamente, quando a gente pensa, né, em chamadas, a seta, né, a dependência vai nesse sentido. Então, a camada 1 pode depender da camada 2. A camada 2 pode depender da camada 3. Ou seja, a externa sempre pode depender, né, de camadas mais internas. A 1 pode depender da 3, tá? Pensando logicamente, não precisa... Todos os livros falam a mesma coisa, independente de qual você pegue, mas é meio lógico mesmo. E por que isso funciona? Porque geralmente a camada mais externa é a camada que está mais sujeita a mudança. Então, pensa que é a sua camada de recebimento de dado. Você quer receber via HTTP, via mensageria, via console. Lá naquela camada você tem os seus frameworks. É tudo isso que essas literaturas sobre arquitetura em camada falam. Você pode pegar a arquitetura limpa, hexagonal, qualquer uma que você queira ler. Então, o meu controller, o meu adaptador de protocolo HTTP pode depender do meu caso de uso, que seria a camada 2. O meu caso de uso pode depender da minha entidade. Ali, quando eu falo entidade, são suas lógicas ali que operam sobre o estado do seu sistema. Agora, você não quer, muitas vezes, que a camada 3 dependa direto da camada 2, porque a camada 3 é algo muito transversal. A camada 2 é mais específica, assim como a 1. Então, se você vai colocando que a 3 depende da de cima, você acaba com a camada 3 com um
monte de comportamento que é utilizado apenas em um ponto do sistema. E é isso que você quer evitar. Obviamente que você também quer evitar esse acoplamento no sentido, caramba, mudou meu fluxo de negócio e vai afetar os dados do meu sistema. Caramba, eu posso utilizar esses dados para N fluxos diferentes. Então você também não quer esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que você não quer, mudou o jeito que entra o dado, vai mudar o meu fluxo, o meu caso de uso. Você não quer. Não que você consiga isso o tempo inteiro. Por aí vai. Aqui nesse código, a order info, ela tá na camada mais externa. Aqui. Tá na camada 1, por exemplo, a camada de entrada de dado. Então, se eu quero fazer uma operação sobre a order, faz mais sentido eu deixar na order info. Porque se eu colocar essa operação dentro da order, quando eu tiver um outro tipo de classe que queira trabalhar com order, lá na borda mais externa, eu vou ter mais um método na classe order, que só é utilizado naquele ponto específico ali do meu sistema. Já colocando os métodos, nesse caso aqui na order info, são métodos que também são utilizados em um ponto específico, assim como a classe order info também está sendo utilizada num ponto específico. Então, tudo fica mais conectadinho aqui. Então, voltando aqui para o código, a gente agora reduziu, e essa mesma lógica a gente poderia fazer, né, aqui para baixo. Então, sei lá, poderia ter aqui, ó, check order travel. Aqui eu não vou fazer a refatoração completa, mas poderia ser QI check order travel requirement. Colocou aqui, passa. Aqui tem que passar temp order, tem. Passa, temp order. Você fazendo isso, você tiraria esse código inteiro aqui. Reduziria mais uma vez esse daqui, ó, de 4 para 1. Poderia fazer a mesma coisa aqui, ó, check order bot requirement. QI. Aí aqui você quer fazer um check order bot date requirement, e aí passaria aqui, né, o temp order, e aí você faria aqui a mesma coisa. Vem aqui, ó, tira aqui e já foi aí de novo. Aqui você reduzia de novo de 4 para 1. Então só aqui nessa brincadeira a gente tinha 3, 5, 9, 13, 17. Caiu para 1, 2, 3, caiu para 5 aqui. A gente poderia brincar aqui também, ó, porque no final a gente está querendo fazer uma contagem com as 3 variáveis que a gente acabou de calcular. Podia isolar mais uma vez e esse comportamento ia ficando todo delegado para a order info ali. E aí aqui, depois que você tivesse mexido nesse código aqui, né, de distribuir a responsabilidade, nesse caso em específico, provavelmente a classe order info ia passar do limite de 14, porque você trouxe bastante da lógica para cá. Nesse caso aconteceu isso. Não tem galho. Aí você fala assim, beleza, quero agora dar mais uma volta, né? Porque se você fosse parar para analisar, se a gente fosse parar para analisar, teria caído, né? Cairia aqui no loop. Pô, tô aqui vendo agora, né? Imagina que você tá codando, antes de você aplicar lá, mandar abrir o PR, você tá organizando essa complexidade, né? Deixando dentro do limite. Então, caramba, eu refatorei aqui, beleza, mas agora, quando eu olho de novo, tem outra complexidade que passa do limite. Se essa complexidade passa do limite, você vai tentar dar o seu melhor para diminuir ela para ficar igual ou menor aí do que o limite. Então, a gente volta para cá. Aí aqui, sim, eu acho que você tem essa oportunidade de colocar em prática suas habilidades de algoritmo, a sua percepção do que dá para você diminuir e tudo mais. Então, por exemplo, uma coisa que a gente conseguiria fazer aqui é tirar essa estrutura de if aqui. Se a gente for pensar, qual que é a lógica aqui? Se o state query, né, não está ativo, o estado é true. Então eu poderia fazer algo assim. Se não está ativo, o estado é true. Ou o estado também é true quando o status aqui da ordem é diferente, né, desse estado interno aqui. Então a gente poderia vir aqui e fazer algo assim. Order.get status igual dis.getState. E aí a gente poderia vir aqui, ó, e tirou esse daqui, inclusive tirou essa variável local aqui, né, deixou inline, e aqui tava 4 e caiu para 2. Essa mesma lógica poderia ser aplicada, esse mesmo algoritmo poderia ser aplicado para os outros que você traria aqui para dentro, porque todos seguem o mesmo padrão. Então percebe que aqui, para você controlar a complexidade, você utilizou de técnica de orientação a objeto nessa parte e também utilizou da sua capacidade, né, de perceber melhorias no próprio algoritmo para diminuir a complexidade. Então aqui você fez esse detalhezinho aqui. E a gente agora reduziu a complexidade mexendo no algoritmo e você tem esses dois caminhos que você pode combar. Pô, eu posso diminuir a complexidade aplicando técnicas estritamente voltadas para orientação a objeto e também técnicas ali, né, de minha percepção de organização do algoritmo do código, de modo a diminuir os elementos que aumentam aí a complexidade contabilizada como um todo. E aí você vai tentando ficar dentro do limite. Um outro código legal da gente... Aqui eu vou deixar com um problema de compilação, né? Sem galho por enquanto.
Um outro código legal da gente bater o olho é esse daqui, ó. Então esse daqui é um código que está com 21 pontos. Também está ofendendo bastante se eu for pensar, né, que o limite do arquivo inteiro deveria ser 14, um método só com 21 é um ofensor grande. Então ele é um método que você poderia atacar no seu processo de desenvolvimento. Obviamente também, se você estivesse codando isso do zero, eu vou voltar a falar sobre isso, provavelmente não estaria nesse estado. Mas, vamos ver aqui, ó. Então aqui eu tenho um sold ticket aqui, beleza? Tá aqui contado o acoplamento, tem esse for, mas ó, claramente o jogo tá aqui dentro, né? Claramente o jogo tá nesses else if aqui, que a gente tem, né? Um ponto aqui, um pra cá, aí depois faz 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, aqui com esse else. Então, a ideia aqui é, o que a gente pode fazer? Sempre quando você tem if, else aqui no código, checando uma condição, vai vir na sua cabeça, caramba, como é que eu posso remover todos esses ifs e else? Será que eu posso utilizar alguma técnica de polimorfismo ou algo do gênero? Enfim, dá pra você brincar de N maneiras diferentes aqui. Como eu disse, métricas moldam comportamento. Então, uma possibilidade aqui era fazer algo mais ou menos assim. Eu poderia criar um hashmap, onde a chave do hashmap poderia ser um city class aqui. E o valor que eu colocaria aqui seria esse comportamento específico aqui, né? Então, aqui poderia ser, se eu não me engano, acho que pode ser até um runnable aqui que vai dar certo. Vou só testar aqui, né? Então, eu vim aqui, vou criar aqui, né, os comportamentos. Ai, meu Deus. Vou vir aqui, deixa eu só criar aqui os comportamentos e poderia agora começar, né? Comportamentos.put e eu poderia vir aqui e colocar. Tenho aqui o city class none. Se é none, então o que eu vou fazer é incrementar esse treco aqui, né? Então, sold ticket, que por algum motivo chama CSTR, eu vou chamar aqui set no incrementando, depois a gente vê isso daqui. Aí só para fazer mais um aqui, se for business, e agora vou incrementar, né, o set business city. E aí eu poderia fazer desse jeito. E aí para cada order aqui, a gente poderia brincar de fazer comportamentos.get. Eu tenho order.get city class aqui. E aqui pode ser até um get or default, algo assim. Aí eu boto order.get city class. Se não achar nada, vai ser, eu não faço nada e peço para rodar. Algo mais ou menos assim. É isso? Se não achar nada, só faz esse log aqui, né? É isso. Então, se não achar nada, eu quero fazer esse log aqui, se eu não me engano. Então, se que ele tá reclamando aqui de baixo, né, que tá igual. Beleza. Se eu fizesse desse jeito, eu poderia tirar esses ifs todos, else ifs todos aqui de uma vez só. Eu removeria todos e colocaria os puts aqui. Diminuiria, dado como a gente está medindo complexidade, diminuiria a contabilização da complexidade, a contagem, diminuiria. Então, moldou o comportamento para um lugar que você quer. Qual que é a parte que eu não gosto dessa abordagem? Se você utiliza o mapa para fazer isso aqui, e por algum motivo tem um novo tipo de acento, né? O city class acho que é o tipo de acento dentro dessa regra de negócio, você vai vir aqui, né? E aí você vai colocar, né, um acento novo aqui dentro. E você vai ter que, a pessoa que está programando vai ter que lembrar que existe essa conexão, que aqui no método query already sold orders, eu tenho que adicionar mais uma linha. E isso não está amarrado no código. Não está amarrado no código. Isso está amarrado dentro da mente de quem codou, no caso eu aqui nesse momento. E quando ela sair da equipe, como que o seu código vai guiar a pessoa para esse lugar? Então, eu gosto de tentar trazer soluções em código que a próxima pessoa que vai pegar para mexer, ela tenha menos chance de fazer algo que eu não queria que ela fizesse. Então, tão simples quanto isso. Então, tudo que eu posso usar para amarrar e que faz sentido, eu uso. Quando não dá, eu recorro a outros itens, como um comentário a mais, uma documentação diferente ou algo do gênero. Então é por isso que eu não quero seguir, né, por esse caminho aqui, nesse momento. Então, um caminho que eu gosto mais é de tentar de novo utilizar recursos que já existem, né, dentro da linguagem e que eu posso tirar proveito aqui. Então, basicamente aqui, qual que é a ideia, né? Se o status da ordem for maior do que esse aqui do change, simplesmente não faz nada. Então, basicamente, tem essa lógica aqui, né? Se for maior, não faz nada. Se for igual o código, aí vai fazer isso. Se for igual o código, vai fazer isso. Outra coisa que a gente pode melhorar aqui, só que essa nesse momento não impacta na contagem da complexidade, então eu vou deixar para depois, que é eu tenho de novo a mesma referência sendo utilizado no mesmo fluxo. Isso aqui é um caso típico que dá para você ter um método que faz isso. Nesse caso aqui, o método seria incrementa non-sit, por exemplo. E aí você incrementa por 1. Por que isso é interessante? Porque, de novo, coesão geralmente facilita a testabilidade. Aí você poderia testar esse incremento de cada um dos tipos de acento isoladamente.
diretamente ou algo do gênero, caso fosse necessário. Então, o que passa pela minha cabeça aqui é, quem define o método que vai ser chamado é esse enum. Então, se eu der um jeito da enum chamar o comportamento, já resolve para mim nesse código escrito em Java. Eu preciso da order para descobrir o tipo de acento, e eu preciso da enum para decidir qual comportamento eu quero chamar no sold_ticket. Quando você tem, né, a definição de qual comportamento chamar em função de duas referências diferentes, tem esse padrão que a galera chama aí, né, de double dispatch, que você vai fazer uma lógica e aí você vai fazer. E aí a ideia é, ao invés de você operar com os dois aqui, você deixa aqui a chamada do método fique dentro do local que define que tem essa decisão, que nesse caso aqui é a enum aqui, né? Se o tipo do acento for sit_none, vai para esse aqui. Se for para o outro, se for outro tipo, vai ser chamado outro método e tal. Então, o que eu acho que dá para fazer aqui é algo assim: order.get sit class. Então, eu tenho aqui, né, o tipo de acento e eu vou chamar aqui de incremento. Mas não necessariamente o melhor nome talvez fosse incremento, porque nessa primeira situação aqui, não é bem incremento que está acontecendo, né? Simplesmente não faz nada quando o status aqui é diferente, é maior ou igual a esse change code aqui. Então eu vou deixar essa primeira parte aqui, não vou mexer ainda. Talvez eu pense, se você já tiver visto aí a solução massa, na minha cabeça não veio aqui, enquanto eu tô gravando o vídeo, então eu vou ver o que veio. Então sitClass. Sei lá se o seu nome vou botar, sei lá, né? Vou chamar de add sit increment, eu não sei qual que é a palavra. E aí eu passo como argumento o que é aqui? Justamente o sold_ticket. Aí eu posso vir aqui, vou tentar. Aqui, né? Eu tenho que, eu tô sem esse projeto aqui, deixa eu só abrir esse outro projeto aqui, só um segundo. Eu tô aqui no outro projeto, né, que é o TS Common, e aqui vai ter a sitClass. Então aqui no sitClass, se a gente olhar agora, eu quero ter o método que chama add. Esse aqui eu vou tirar aqui por enquanto para não atrapalhar nós. Então eu tenho aqui, né, eu vou querer agora ter um método que chama addSit. Então eu vou criar aqui um método que chama addSit. Ele vai ser... Eu poderia fazer de outra maneira. Aqui também poderia colocar o estado diretamente dentro da enum e tal, né? Então eu tenho aqui, né, o abstract void addSit, que vai receber como argumento um sold_ticket aqui. Quando eu fizer isso daqui, né, vai reclamar de um monte aqui. Então eu vou vir aqui e vou botar para implementar. Eu recebi aqui o sold_ticket e agora, ó, eu poderia fazer, isso daqui, sold_ticket. Então, olha só, né, a brincadeira, aqui ele não tá atualizando porque eu não tô com todos os projetos abertos nesse meu mesmo IntelliJ, né? Eu tô com os projetos abertos em visões diferentes e eu teria que rebuildar o common para ele enxergar aqui desse lado. Mas percebe que agora o que acontece? Como eu defini o método abstrato aqui, todo mundo agora vai ter que implementar. Tão simples quanto isso, esse addSit. O que pode acontecer é, se alguma dessas constantes aqui, não deveriam ter, talvez, o addSit. Não deveria ter o addSit. Então, eu posso simplesmente, né, fazer uma implementação mais soft, que você vai chamar e não vai acontecer nada, aí tá tudo certo. Nesse caso, você pode colocar uma implementação, uma constraint maior, que é se você chamar em alguém que não suporta, eu vou lançar um exception dizendo, olha, você chamou em alguém que não suporta. E você verifica aí, você gera a necessidade de quem tá chamando fazer essa verificação para você. Mas percebe que agora, a brincadeira, eu poderia vir aqui agora, tirar todos esses daqui e fazer simplesmente desse jeito. Aqui tava meio que de boa. E a parte legal é, se eu coloco uma constante nova aqui, obrigatoriamente ela teria que implementar o método addSit. Então, eu gero essa obrigatoriedade aí no código. E particularmente eu gosto de novo. Quando eu gravo os vídeos aqui mostrando as práticas e tal, eu não considero que existe a melhor prática do mundo para você fazer uma coisa. A busca é constante pela maneira que gere mais eficiência no trabalho da equipe em termos de evolução de software. Então, essa é uma prática que eu particularmente gosto. Beleza? E aí no final dava para fazer nessa paradinha aqui, que ao invés de eu ter um sold_ticket, eu poderia ter um método aqui que é, de novo, add noSit. E esse código sai daqui. Ele aqui não atualizou como deveria, né? Eu não sei se isso é um bug do IntelliJ, se sou eu que estou usando errado o troço, mas enfim. Então aqui você poderia fazer this.noSit, altera o estado da parada. Então percebe que agora ela sabe qual método você quer chamar lá dentro. E aí você chama e você não precisa, aí você, como você tirou todos aqueles if elses. Então aqui é um uso, de novo, da ideia de polimorfismo para você remover naquele caso aquele conjunto de if elses que estavam ali. Mas poderia surgir
essa outra solução do mapa, que reduziria a complexidade. Aí entraria num debate na sua equipe sobre esse é o tipo de caminho de código que eu quero despertar aqui. Vai utilizar uma solução que quando eu mexer num lugar eu vou ter que mexer em outro? E se isso fosse mais complexo, eu tivesse que mexer em 3 lugares diferentes? Eu particularmente não acho que esse é um caminho que gere mais eficiência, mas é você que teria que discutir isso dentro do seu contexto. Beleza? Basicamente, era isso que eu queria compartilhar com você, esse processo de refatoração guiado pelo CDD, obviamente unido a práticas de design de código, no caso de organizar o seu código de modo a diminuir a complexidade e tudo mais. Eu espero que no final, se você conseguiu ficar até aqui, um comportamento heróico, beleza? Tenha valido a pena. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, então comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você, tá bom? Era isso, até a próxima. Tchau!